presentes que o Senhor já te deu, tua família é. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada e ninguém poderá, pois em Jesus somos mais que vencedores. Ele por nós lutará. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família no céu, aqui na terra. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família no céu, aqui na terra. Não vou desistir, nem desanimar. A nossa aliança foi consagrada no altar. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. A maior vitória que podemos conquistar é ser família no céu, aqui na terra. Olá, uma boa noite a todos. Estamos começando mais um Família em Foco. Família em Foco durante essa semana, né, em especial pela Semana Nacional da Família. Eu me chamo Júnior, minha esposa Adriana, minha filha Clara e meu filho Davi. E no programa especial da Família em Foco, em homenagem à Semana Nacional da Família, cujo tema será Família e Compromisso com a Vida, estamos recebendo o Diácono Igor. Diácono, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite para você também, boa noite a todos. E vamos aí, vamos conversar, né, nessa semana dedicada à família, né, e um compromisso muito grande com a vida, né, o direito da vida, o direito de viver, e mais do que tudo também, né, o direito da mulher gerar a vida, né. Então isso é muito importante. A gente vai conversar, vamos partir, né, bater um papo aqui daqui a pouquinho. Com certeza. Iniciamos o programa de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o Família em Foco de hoje, a gente inicia, né, com o tema família e compromisso com a vida, né? Então, graças a Deus, mais uma vez a Pastoral Familiar aí se dedicando, né, nessa Semana Nacional da Família. Tivemos aí algumas coisas assim, um pouco restritas, né, devido à questão da pandemia. Ano passado tivemos uma programação bem intensa, né, com presença de padres de outras comunidades, né, que vieram nos visitar. Tivemos aí passeio ciclístico e queríamos muito fazer algo assim diferente esse ano também, né? Toda a pastoral estava assim bem envolvida em querer fazer algo diferente, né? Como outras pastorais de outras cidades vem tentando fazer, mas infelizmente, né, estamos restritos a essa condição. Mas graças a Deus temos essa condição também, né, de hoje dos programas, né, poder estar aqui no Família em Foco, receber aí o nosso diácono Igor, e que vai com certeza abrilhantar demais essa questão do nosso programa hoje e também desse tema. Diácono, é contigo aí, fica à vontade. Então, vamos partilhar um pouquinho. Eu queria que depois você pegasse a sua Sagrada Escritura, abre comigo aí no Salmo 127, de 1 a 3, para a gente poder entender, né, como que Deus ele tem uma bênção especial para a família que se abre à vida, né? Que diz assim para nós o Salmo, né? Cântico das peregrinações. Felizes os que temem o Senhor e os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos. Será feliz e darás bem-estar. Tua mulher será em teu lar
como uma vinha fecunda. Teus filhos em torno da tua mesa serão como brotos de oliveira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então a gente, para iniciar, né, nosso bate-papo, né? Vou fechar, deixa eu colocar aqui a Sagrada Escritura. Então, para a gente iniciar o nosso bate-papo, né, sobre a família e esse compromisso com a vida, a gente tem que entender que a família católica, ela é, de primeira coisa, ela tem que ser aberta à vida, né? Uma família que não é aberta à vida é uma família que já restringe a graça de Deus. Ela já fica restrita a essa graça, esse bem maior que Deus nos deu, né? Quando a família, né, o casal, ele diante do altar de Deus, ele promete isso ali. Ele, quando ele está casando, né, porque quem casa são os noivos. Eu, o diácono e o padre, nós somos os assistentes. Assistimos o casamento. Nós não celebramos, quem celebra são os noivos. E ao celebrar, ele faz essa promessa. Promete, né, gerar, promete receber os dons, os filhos como dons de Deus, para que você possa ser gerado, para gerar frutos para a sua vida. Você faz essa promessa no altar de Deus. E essa promessa, ela tem que permanecer, e a gente esquece dessa promessa do altar. A gente esquece de viver essa promessa, né, de sermos abertos à vida. E o que nós vemos é que isso é um fato histórico. Essa dificuldade da família hoje, ela ser aberta à vida, ela começa com alguns episódios da nossa história. Se nós formos pegar a história da humanidade, nós vemos que isso acontece quando a mulher ela entra no mercado de trabalho. Quando a mulher entra no mercado de trabalho, ela abre uma lacuna que não é preenchida por ninguém. Porque quando a mulher ela entra no mercado de trabalho, ela sai da sua casa, ou seja, ela deixa de ser a dona da casa, porque é uma expressão até mesmo pejorativa e de um significado até um pouco diminutivo para a mulher hoje, dela dizer, eu sou apenas dona de casa. Então, quando uma mulher hoje ela diz, não, eu sou dona de casa, ela se sente mal. E eu inverso isso. Isso é uma graça. Minha esposa, ela é dona de casa. Ela é a dona da minha casa. Ela é a responsável. E se nós formos pegar os documentos da igreja nos ensinam que a mulher, ela é educadora por excelência. E quando a gente pega essa palavra, uma mulher fecunda, né, é aquela mulher que vai gerar frutos na sua casa. Quando nós temos uma mulher que ela entra no mercado de trabalho, isso é no advento da Revolução Industrial, ela sai para trabalhar junto com o marido, porque o ritmo de produção, você entra na produção industrial, você sai, a mulher entra no mercado de trabalho e os filhos ficam com quem? Os filhos vão ficar com quem? Então ali você começa o advento da escola. A escola, os locais de cuidado das crianças que depois receberam o nome de creche. E quem educa esses filhos? Quem vai educar esses filhos? Vocês acham que é quem? Com certeza não são os pais, né? Não é? Então você começa a terceirizar a educação do seu filho. Então você passa a educação que era de um âmbito familiar. Por isso mesmo a gente tem que entender que a escola ela não educa. A escola é o local onde se ensina. É um complemento. Mas o que acontece e o que aconteceu depois disso foi o contrário. A escola passou a educar o seu filho. A escola, que representa o Estado e representa as ideias e as ideologias do Estado, ela começa a educar o seu filho. E a mãe começa a perder o seu filho. Perde o seu filho para quem? Para ela mesma, porque ela deixa de ser essa educadora e passa a ser a trabalhadora. E uma frase do padre Paulo Ricardo, que ele diz o seguinte, ele falando para
mais necessariamente direcionando as mulheres, ele diz o seguinte: mulher, você quer o quê? Ganhar o seu filho para o céu? Ou você quer ganhar a sua vida de promoções, de bens, o que você tem? E o que aconteceu com a mulher nesse advento é uma consequência da família. O que aconteceu com a família é uma consequência do que aconteceu com a mulher. Porque ela entra no mercado de trabalho, ela deixa de ser aquilo que dá primazia dela, do que ela faz de melhor. O que ela faz de melhor? É educar. E a mulher, ela não nasceu para ser dividida, porque imaginemos o seguinte, meus irmãos, né, nessa questão da vida, né, para a gente entender essa abertura para a vida. Porque a gente acha que a abertura para a vida, hoje essa luta que as mulheres têm, né, meu útero, como é que é? Meu direito, né? Eu tenho direito sobre o meu útero, né? Eu faço dele o que eu bem entender. Essa luta, ela começa quando ela entende o seguinte, que ela ficar em casa é uma escravidão e não uma graça. Então ficar em casa é algo escravo. Enquanto o marido vai para o trabalho, submissa, entendeu? E na palavra de Deus tem lá em Colossenses 3, diz para nós, né, mulheres, sede submissas. E essa palavra, ela dói ao ouvido de uma mulher. É ou não é? Pode falar. Sim. Dói, sabe por quê? Porque na vida inteira nós recebemos uma educação em que a mulher ela não pode, ela tem que ser igual ao homem ou até melhor. Não é verdade? Ela tem que, e a gente começa a entender isso. Não, que ela tem que lutar mais, a mulher tem que trabalhar mais. E o que foi acontecendo? Ela foi deixando de viver aquilo que era próprio dela, próprio da mulher, próprio dela de formar a família. E a questão de você entender isso, porque quando ela entrou no mercado de trabalho, ela deixou de viver. E essa lacuna, ela já não é mais preenchida. E por isso que a gente vê hoje muitas famílias em que os filhos não correspondem aos pais. Tem outras questões, mas não entraria no que a gente está vivendo hoje, mas porque nesse período de educação que vai do 0 aos 12 anos, a criança ela é formada. Ela não aprende por si só, ela é formada. Então os pais, principalmente a mãe, por ser a educadora por excelência, ela que educa os filhos, faz com que o filho corresponda àquilo que é o anseio dos pais. Então, quando a mãe ela está em casa, ela consegue educar melhor os filhos. É totalmente diferente, né? Eu lembro quando eu parei de trabalhar, a Clara tinha 8 meses e o Davi tinha 3 anos. E eu lembro que uma pessoa ainda falou comigo assim: você vai parar de trabalhar? Nossa, vai ficar em casa. Já o pediatra, ele foi a pessoa que me deu maior força. A gente até falou a respeito disso no programa anterior. Ele falou: olha, não tem coisa melhor para os filhos serem criados com a própria mãe. Entendeu? Então, ele foi assim, o principal, né, que me deu a maior força para eu ficar em casa, cuidar dos meus filhos. E posso te falar, não tenho arrependimento nenhum, porque eu consegui acompanhar a educação dos meus filhos e eu vi com eles também como que foi assim, a felicidade deles, que para mim, eu vou ser bem sincera, era muito doloroso eu ter que deixar meus filhos com a babá, embora a gente deu muita sorte, né? Ficamos com a babá 4 anos, ela é muito boa, mas eu sentia isso. Eu saía chorando para trabalhar toda vez que eu deixava. Sabe, eu via aquela necessidade do Davi chorando, querendo a mãe. Isso doía meu coração. E assim, e você vê que a necessidade da criança é tão grande para a mãe, que eu me lembro uma vez eu indo trabalhar, ele chorava tanto que eu achei que ele estava doente. Eu levei ele para trabalhar comigo, porque eu tinha também esse livre acesso de levá-lo. Eu cheguei a levar remédio, termômetro, porque eu imaginei, ele está doentinho, ele está precisando da mãe. Porque ele estava moado, querendo, né, a mãe, aquela coisa toda. Eu só acredito que quando eu levei, parece que o coraçãozinho dele assim se abriu, de felicidade, ele ficou bem espertinho o tempo todo. Então, assim, se a mãe puder, né, lógico, tiver essa oportunidade de estar em casa, educando seus filhos, olha, é a melhor coisa que tem.
E essa é uma graça. Eu estou dizendo aqui uma coisa que muitas donas de casa agora vão estar me ouvindo e falando assim: meu Deus, nossa, que graça, que glória. Mas tem muitas famílias, né, em que a mulher, o orçamento da mulher já entrou no orçamento doméstico, já faz parte do orçamento. Bom seria que não fizesse e que ela pudesse realmente ficar em casa. Mas, diácono, isso é uma visão machista, é uma visão... Não, é uma visão cristã. Eu estou falando aqui de algo que nós presenciamos, eu e minha esposa. E não é fácil, né? Para você ser aberto à vida, você vai ter que começar a romper com toda essa carga ideológica em que você, principalmente a mulher, foi criada. E mais... Tem muitos homens que cobram da mulher: não, você tem que trabalhar, você tem que me ajudar, entendeu? Por quê? Porque ele também foi criado falando, o pai e a mãe falando, não, ou talvez ele já foi criado onde a família dele era uma família que já vivia desse jeito, a mãe trabalhava, o pai trabalhava, então aquilo para ele já se tornou normal. Mas entendam, eu quero que vocês entendam uma coisa para a gente entender essa questão da abertura à vida. Nós só vamos entender e sermos abertos verdadeiramente à vida, a você ser aberto à vontade de Deus, quando nós entendermos que Deus é um Deus providente, é um Deus que vem em socorro das nossas necessidades. Porque quando nós começamos a tomar a rédea da nossa vida, nós tiramos Deus do centro e começamos a colocar as nossas vontades. E aí que entra a vontade, não, a minha vontade muito maior é de eu ser alguém na vida, de ser uma pessoa bem-sucedida, do que eu gerar um filho. Porque você pode ter certeza, e isso vai passar por vocês também, e eu entendo que o desejo às vezes do pai é tão grande que a criança, ou jovem, ou a menina, que ele seja alguém na vida, que a gente começa a dar estudo, a gente começa... E aí são os empecilhos que levam a gente a não ter filho. Porque nós começamos a pensar o seguinte: primeiro, que filho é um problema para a minha carreira, é um problema para que eu possa ter felicidade, é um problema para eu poder sair, é um problema para eu poder relacionar com os meus amigos, é um problema que quando um casal novo ele quer curtir a vida, curtir nada. A gente tem alguns casais nossos, amigos nossos que têm vários filhos, eles ficam doidos que os filhos cresçam. Mas enquanto eles estão novinhos, a oferta de vida é para eles. Eu não quero curtir minha vida, eu quero curtir meus filhos, porque eu fui chamado a ser pai. E isso é uma graça que só nós temos. O padre, ele tem uma graça linda, né, de gerar Jesus para nós, mas nós temos uma graça muito maior, que nós geramos filhos de Deus. E toda relação sexual, se ela não for aberta para gerar esses filhos, é um pecado muito grande, gente. E hoje, essa mentalidade mundana, esse mundanismo entrou dentro da igreja, onde as famílias, elas começaram a pensar o seguinte: não, eu não tenho condições, é muito difícil ter filho, filho dá muito trabalho, filho dá muita despesa, o colégio é caro, o plano de saúde é caro, e não sei o que, e eu vou ficar lá, vou perder minhas noites, e como é que vai ser? Esse mundo nosso é muito difícil. Gente, o mundo é difícil desde quando foi criado por Deus, desde quando o pecado entrou no mundo. Já como o homem caiu ali, dali para frente, tudo ficou mais difícil, e sempre vai ser difícil. Hoje, ainda graças a Deus, a gente tem uma rede hospitalar que, querendo ou não, ainda nos ajuda, alguma coisa, mas na época dos meus avós, que nascia, era uma parteira que nascia dentro de casa, às vezes não conseguia ter uma assistência lá, e morria e tal. Então, olha quanta desculpa nós fomos deixando que entrasse dentro da igreja. E quando eu falo igreja, é a família doméstica. Porque a igreja católica, ela sempre vai ser aberta à vida, nunca ela vai ser a favor de qualquer método contraceptivo, nunca ela vai ser a favor de aborto. E se você ouvir algum padre, algum diácono, algum bispo falando isso, pode ter certeza que ele não está falando em nome da igreja, ele está falando em nome próprio, porque a igreja, ela é aberta à vida.
Ela é porque, por natureza e por sua concepção, desde sempre, a igreja ela é a favor da vida humana. Da vida. Então, eu como casal, como marido e mulher, né, eu e minha esposa, né, como marido e mulher, nós temos que ser abertos à vida. Mas, diácono, você está falando isso porque talvez a sua casa você tenha condições. Nada! Deus sabe quanto aperto a gente passa. Mas isso para mim é sinal de graça, porque é o sinal onde Deus vai agir na providência. Onde falta minha, entra a graça de Deus. Eu confio na providência de Deus. Quando a Helena veio ao mundo, e depois a gente descobriu que ela era especial e tal, e as pessoas perguntaram pra gente assim: vocês vão ter mais filhos? Vamos, por que não? Qual o problema? Mas se vier, que as pessoas ficam até com medo de falar com a gente, se ela vier com um defeito, com algum problema especial, com alguma deficiência, que venha. Porque a gente é tão fraco, é uma geração mimada, uma geração fraca, que ela não está disposta a perder para ganhar. Porque quando você tem filho, você perde para ganhar, porque você perde sua vida. Mas você ganha nele, você perde o quê? Eu perco minha liberdade, eu vou perder, talvez igual a Thalita perdeu, né, o emprego, hoje está em casa. Mas pergunta para ela se ela não é feliz de poder educar as crianças, de estar ali como mãe realmente, ali de formar, de poder dar a catequese necessária e suficiente para os nossos filhos, né, dela ser essa educadora. E no seio que nós vivemos, gerar Jesus para eles. Essa é a graça, porque como a gente vai falar de sermos abertos à vida, e a gente vai falar para os nossos filhos, né? Filhos, olha, vocês têm que ser assim, porque mamãe e papai, mas cadê os outros? E às vezes você pega uma família de uma pessoa só, de uma criança, e eu já viu o irmãozinho? Porque, meus irmãos, a gente não nasceu para ficar sozinho, vocês já perceberam isso? Quem é filho único, ele sempre foi louco para ter um irmão. Sem dúvida. Não é? Eu conheço filhos únicos que a vida inteira pediram mais os pais. Isso é um pensamento muito egoísta. Sabe por que é um pensamento egoísta? Porque é um pensamento de pensar somente nele e nela, ou neles. Então, isso é um pensamento egoísta. Mas você está falando isso, diácono? Não, conhece a minha vida. Uma vez eu falei isso com um amigo, falei: meu irmão, você quer saber como é que é a minha vida? Vamos passar uma semana lá em casa. Traz sua esposa, vamos ficar uma semana para você ver como é que é a minha casa, para você ver como é a nossa oferta de vida e como nós somos felizes em todas as dificuldades que a gente vive. Então nós vivemos numa sociedade fraca. Homens, principalmente os homens, porque a mulher quando entra no mercado de trabalho, ela entra para ter uma força, ela se fortalece, e a mulher e a mãe, né, começa a criar a menina forte. Você tem que ser forte, tem que ser o seu emprego e tal, e o menino, ao contrário, nós vamos criando uns bibelôs. O menininho cai: tadinho, vem cá, dá um abraçozinho na mamãe. Hoje você vê homens fracos, eu não posso falar que tem coisa que a gente tem que segurar um pouquinho, mas são fracos. Quando tem a primeira dificuldade na vida, sai correndo para a mãe. Ele não sabe nem se defender, ele não sabe nem ali se amparar, não sabe nem viver uma família. Olha como é que hoje a educação que nós tivemos, vamos levar ainda, eu tenho certeza que a gente está recuperando isso. Aos poucos nós estamos vendo uma juventude e uma geração, a minha geração e talvez a de vocês, mas a minha geração recuperando isso. Recuperando o quê? Recuperando o ser católico. Porque o católico... Essa semana eu fui levar meu pai para fazer um cateterismo. Aí, chegando lá, encontrei com uma pessoa assim, né? E a pessoa falou: e seus filhos, tudo bem e tal? A Thalita teve o terceiro, ela vai ligar? Aí eu falei assim: vai ligar o quê? Não, vai, porque você já tem... Vai ligar o quê, gente? Meus irmãos, isso não é católico.
Isso não é, mas diácono, eu não sabia disso antes, porque antes eu vivi isso, eu não tinha conhecimento e tal. Meu irmão, dali para trás. Agora, daqui para frente, você sabe do seu problema, sabe do seu erro, sabe daquilo que você cometeu, mas dali para frente, enche o seu desejo de Deus e comece a pregar contra. E isso é um absurdo, porque nós rompemos com aquilo que é a maior graça de Deus para a gente, que a gente é casal. E quando a gente se abre à vida, nós nos abrimos a Deus. Nós entendemos que a graça de Deus, ela entra na vida dos pais. Porque como a gente vai defender o aborto se nós começamos a tomar métodos contraceptivos? E eu falo disso até no método natural, que muita gente, eu faço o método Billings, mas uso o Billings como se fosse um método contraceptivo católico. Não é, cara. O Billings é para a gente espaçar uma gravidez. Espaçar, ou seja, um espaço para que eu possa ter uma família bem planejada, uma família de Deus, mas que eu seja aberto, que eu esteja aberto a isso. E essa é a graça que a igreja espera de nós, como pastoral familiar, espera de nós como católicos. E é difícil às vezes a gente encontrar membros às vezes da pastoral familiar que são contra isso, que acha isso uma aberração. Fala às vezes, eu já dei pregação para muitos casais, a gente lida com muitos casais. Eu já fui em pastoral familiar quando eu comecei a falar de método contraceptivo, e no final as pessoas vieram e falaram, não é bem assim, né? Que não é assim, meu amigo, que não é assim. Se você está fazendo isso, você está errado. Você tem que converte o seu coração, porque imagina se você é um membro da pastoral familiar e você está com esse pensamento de mundano entrando dentro da sua casa, meu irmão, você vai querer evangelizar quem com esse jeito, com esse pensamento? Porque você deixou que o mundo entrasse. E o que tem acontecido isso hoje dentro da igreja é que nós estamos permitindo que o mundo entre. O mundo entre dentro do nosso relacionamento, o mundo entra dentro da nossa família, o mundo entra dentro dos nossos filhos. Lá em casa a gente tirou a televisão da sala, você conhece lá em casa, a Clara até ficou no aniversário junto com a gente lá, e lá em casa não tem televisão, a gente tirou. Os meus filhos, pouquíssimas vezes ele pega o celular, às vezes por alguma coisa que a gente tem que colocar para Helena, para ela ver, mas não tem por quê, porque a gente tirou o mundo, esse mundo digital de entrar dentro da minha casa. Eu vi um texto há pouco tempo do Ícaro de Carvalho, é um cara que eu sigo na internet, ele falando que se o filho dele, ele mostrou uma foto do filho dele contando uma historinha para ele. Pegou um negocinho, colocou aquela luzinha na parede, aí fazia com a mãozinha, e ia inventando que o dragão vinha e tal. E ele disse o seguinte: se o celular, a televisão, o videogame já tivesse isso para ele, a imaginação dele não teria sido tão fértil, porque tudo que ele imaginaria já viria com nome, sobrenome, jeito, forma. E você pega hoje uma geração sem criatividade, uma geração que já pegou tudo pronto. Então, eu acho também uma coisa que eu não gosto. Lá em casa a gente não tem televisão no quarto. A gente tem a televisão na sala, mas a gente sempre está observando. E as crianças, graças a Deus, elas não são de assistir qualquer coisa. Justamente por isso, a gente já educou desde pequenininho, falando o que deveria assistir ou não. E sempre pedem, eu quero uma televisão no meu quarto. Eu já não gosto. A gente não tem televisão no quarto de ninguém. Só tem uma televisão, que é a da sala. Que é muito importante a gente vigiar, né? Tá atentos. Nós que cristãos e que queremos educar nossos filhos para o melhor, então tem que ser dessa forma. E a questão que você estava falando anteriormente é exatamente o que... Engraçado que todos os programas anteriores ele foi englobando o assunto que está sendo pertinente a hoje. Nós falamos anteriormente a questão da família, né? Essa questão da preocupação do casal com um filho só, né? Aquilo que o senhor falou, certamente esse filho sente a falta do irmãozinho, né? E nós tivemos aqui a participação também da nossa irmã Joyce, que ela falou uma coisa muito interessante, que eu já até reprisei e vou estar falando novamente, que são certos assuntos que ficam guardados pra gente. Tipo assim, nós como pastoral, nós como, né, pessoas cristãs que temos filhos,
ela falou o seguinte: eu não me preocupo que meu filho seja doutor, tenha altos conhecimentos. Não, mas eu quero uma pessoa com dignidade, uma pessoa que tenha uma criação dentro da igreja, da sua família, e digna, né, honesta, que eu acho que é o mais importante. E hoje as pessoas se preocupam mais com a questão material, né, e muitas das vezes se limitam na quantidade de filhos justamente para poder dar àquele filho aquela condição, né, que muitas das vezes não sabe nem se esse filho vai chegar naquilo que eles planejam para eles. Porque é aquilo que o senhor falou, eles tiraram o ponto principal, que é Deus no meio da vida deles. Porque, como a leitura diz, se eu entrego a Deus tudo aquilo que eu acho que eu preciso, eu tenho que confiar. Senão não adianta. O que a gente entrega, então, se não confia, né? Então, muitas das vezes, é aquilo que o senhor falou também, falta, às vezes, provavelmente da igreja, lá no início, colocar esses pontos também, porque foi uma coisa que o mundo foi modelando, e foi chegando onde chegou, né? Nós, por exemplo, particularmente, Adriano e eu, muitas coisas que nós não sabíamos antes, hoje a gente está sabendo. Então a gente errou lá atrás por desconhecimento, né? Deixou de fazer algo hoje que talvez não faria novamente por desconhecimento, mas aprendemos aqui dentro. Tarde, não sei, mas foi no momento. Então, como tivemos também outros casais aqui que já são noivos, né, que já fazem parte do grupo de jovens da igreja. Então, ou seja, são jovens que já estão ali doutrinados dentro da fé, né, dentro do caminho da igreja, que eu acredito que esse pensamento, né, de ter um filho só, de ser dessa forma, eu acredito que com eles não vai ter. Né? Nós tivemos presença deles aqui e observamos uma outra mentalidade. Talvez daqui a, 6, 7, 8 anos, nós vamos estar nos encontrando novamente, e de repente eles estão com 2, 3 filhos, ou seja, quanto que Deus mandar para eles. Então eu penso assim, tem que haver uma mudança? Tem. Há uma necessidade muito grande de haver essa mudança. Um tempo atrás eu estava assistindo uma palestra de um padre na Canção Nova, que agora não me lembro o nome dele, e ele externou exatamente essa preocupação. A média de filhos católicos hoje é de 2,1. 2,1, e está caindo essa média. Então, ou seja, ele pensou assim, como que vai ser a religião católica daqui a 10, 20, 30 anos? Nós vamos perder para os muçulmanos. Exatamente. Então, isso é uma estratégia. A gente às vezes tem que entender que isso às vezes é uma estratégia, porque nós vivemos num mundo globalizado e essa mentalidade de não querer ter filho. E hoje é uma coisa que me chama muita atenção pelo seguinte, nós somos numa cidade do interior, então, por exemplo, a minha avó teve muitos filhos, já o meu pai não, meu pai teve 2 filhos, eu e minha irmã, entendeu? No meu caso, eu sou uma geração que ainda cultiva, por quê? Porque no meu coração, eu não fui educado assim, nem eu nem a Thalita, nós não fomos educados pelos nossos pais assim, para termos filhos. Mas nós somos uma geração que se envolveu dentro do catolicismo de uma ala não progressista, porque dentro da própria igreja tem essa ala que não, e que acha isso um absurdo, né, e tal. Mas a gente teve uma graça muito grande que quando começamos a trilhar na comunidade Shalom, nós vemos lá muitos casais que foram mostrando para nós a beleza de você ser aberto à vida, a beleza de ser uma família numerosa, porque filho é um problema muito sério, filho dá muito trabalho, sim, mas dá muita alegria. E aí, Júnior, vou só fazer um parênteses assim, da questão da educação do pai, assim, né? Quando a gente começa a entender assim, não pai, não, mas dos pais, tá? A gente começa a entender a nossa sociedade com um pensamento de que eu quero construir para o meu filho que ele se torne uma pessoa de bem. Esse é um erro. Sabia disso? Eu não quero que o meu filho seja uma pessoa de bem. Eu quero que o meu filho seja santo. Porque se eu querer o pensamento assim, não, eu quero que o meu filho seja um bom caráter, que ele tenha... A gente está educando de uma forma que o mundo quer que a gente pense assim. Porque nós começamos a educar pelo baixo.
Se você for pegar a vida dos santos, eu gosto muito da vida de Santa Zélia e São Luís, que são os pais de Santa Teresinha, e eu comecei a estudar a vida deles, assim, e a gente vê ali um casal que gerou 9 filhos, sendo que 4 morreram e outros sobreviveram. As que sobreviveram, todas tiveram uma vida de oferta a Deus, uma santa, outra caminhando, uma beata, e as outras ofertaram a sua vida a Deus. E eu comecei a pensar assim, meu Deus, eu quero que meu filho seja um homem de bem? Não, eu quero que ele seja uma pessoa boa. Olha como é que a gente vai diminuindo. Não, eu quero que seja uma pessoa... Se ele for uma pessoa boa, já está bom. Deu para entender? Nós começamos a querer pouco. E nós pensamos... O mínimo está suficiente. O mínimo é o suficiente. Sabe por quê? Porque o mundo já fala isso pra gente. Seu filho, o mínimo já tá bom. E a gente começa a fazer uma comparação do seguinte: olha, tá vendo o mundo? O mundo tá tão difícil, tão complicado, coisas tão esdrúxulas que acontecem hoje, assim, de todos os sentidos. Nós começamos a olhar o meu filho assim, não, se ele já for uma pessoa de bem, já tá de bom. Não, eu quero que o meu filho seja santo. E para que ele seja santo, só começando com uma família santa. Exatamente. Não tem como. Não tem como a gente ser uma família que olha para a vida, que quer que gere, porque a gente só pode gerar vida se na nossa casa tem vida. Como é que eu vou gerar amor se na minha casa não tem amor? Como é que eu vou gerar amor nessa humanidade se na minha casa não tem amor? Se na minha casa eu penso muito mais nos bens que eu posso construir do que eu posso construir um castelo interior dentro do meu filho. De construir, porque a gente acha que educar é dar o melhor. E a gente associou dar o melhor a dar uma boa educação. E a gente acha que educação é livros. Não, eu estou falando uma boa educação assim, uma pessoa educada, que ela seja cortês. Não, uma boa educação para a gente que é casal cristão é a santidade. Tem que falar para ele: filho, seja santo. Papai quer que você seja santo, que você dedique a sua vida. Papai, o desejo do papai é que você, sua irmã e seu irmão sejam santos. Porque a gente já começa num patamar muito grande e um desejo, e aí a gente começa a cobrar a gente também. Nós nos começamos a fazer o seguinte: como que eu quero que o meu filho seja santo se eu não sou santo? Ah, mas ninguém consegue? Consegue. É um desejo do coração de Deus. O exemplo vem de casa, né? Sim, a gente tem que ter essa vontade, né? E aí a gente esbarra, né, nessas coisas, né? Como que eu vou querer educar o meu filho para ser santo se eu não estou em casa? Padre Paulo Ricardo é um padre que eu gosto muito. Ele fala que a mulher, ela não nasceu para ser dividida. Vocês vão me entender, né? Tem mais mulheres aqui, vão me entender. Então, a mulher, ela vai chegar, sair de casa. Antes dela sair de casa, a mulher que tem filho, o que ela faz? Ela vai lá preparar, às vezes, a merendeira, vai preparar a comida, vai deixar a comida pronta para o almoço e tal. Ela vai sair naquela correria e vai... Aí, às vezes, o marido que vai levar o filho no colégio, ela corre pro trabalho, aí trabalha, mas ela tá trabalhando, mas tá pensando em casa. Ela começa, então, ela não trabalha direito, não faz nada direito em casa, e o marido tá lá tranquilo, porque a obrigação dele é dar o sustento. Isso é próprio do homem. Não ter, ele pode estar preocupado, ele fica preocupado com o filho, ele, lógico, é a minha preocupação também, mas a minha preocupação maior, né, Júnior, a nossa preocupação é o prover. Com certeza, isso aí me chama a atenção pelo fato, quando eu trabalhei fora, eu ficava muito tempo fora, longe da minha família, e no início até a Adriana começou, né, a trabalhar fora, e aquilo ali me preocupava demais. Então eu, por acho que um mês ou dois, eu falei: não, pode parar, retorna, porque eu vou ficar muito mais feliz, muito mais tranquilo aqui onde eu estou trabalhando, com você em casa com meus filhos, do que você na rua trabalhando e meus filhos na mão de outra pessoa. Com certeza. Do mais que seja uma pessoa maravilhosa, mas não é a mãe que vai estar com eles. Então aquilo me deu uma tranquilidade muito grande para eu me manter onde eu estava, um ambiente complicado de serviço e tudo, né? Muito tempo longe de casa, mas tinha segurança de saber que os meus filhos estavam debaixo das asas da mãe. Então, para mim, eu ficava assim, aquilo ali me deu uma tranquilidade muito grande. E vou falar uma outra coisa dessa questão da mulher. E o problema é quando ela chega em casa.
Ela vai chegar, vamos colocar que chegue 5, 5h30, ela vai chegar em casa, vai pegar às vezes, se ela tem empregada, ela vai pegar uma casa mais ou menos, mas ela vai ter que chegar em casa, talvez vai ter que esquentar a comida, preparar a comida para ela, para os filhos. E sabe o tempo que ela vai ter com os filhos? 1 hora. 1h30. Então você acha que isso, e o pai é a mesma coisa, né? Vai chegar em casa e vai ter aquele tempo de 1 hora e pouquinho com os filhos, porque é às vezes o tempo que nós temos, que a gente trabalha muito, eu trabalho muito assim e tal, eu tenho certeza que você também, mas quando a mãe está em casa e ela assume essa maternidade, aí você vai me falar assim, diácono, então o senhor está querendo me dizer que isso é uma garantia para o meu filho não se desviar, não né, ter... Mas é uma grande, talvez não, talvez sim, mas já é um grande passo de você poder educar na fé, de você poder, assim, amanhã ou depois tudo que eu estou falando aqui pode cair por terra, porque eu tenho 2 meninos, a Helena é especial, né, mas eu tenho 2 meninos que isso pode, amanhã ou depois, eles, né, não serem aquilo que eu sonhei para eles. Eu sonhei o quê? Que eles sejam... Não, que eu sonhei que eles fossem homens de Deus. Homens de Deus mesmo, que vivessem aquilo que nós, né, vivemos hoje, a nossa oferta. Eu quero formar o meu filho para ele ser um homem verdadeiramente de Deus. Verdadeiramente. E a gente faz isso todo o santo dia. Nós gastamos a nossa vida por ele. Muito bem, diácono. A gente já está chegando ao final do nosso programa. O bate-papo está muito bom. A gente poderia ficar a noite inteira conversando, mas já está se esgotando o nosso tempo. Então, eu queria que o senhor deixasse aí para a gente as considerações finais. Nossa, tem consideração. Depois de a gente falar tanto aqui, né? Bom, assim, o que eu quero, assim, deixar no coração, principalmente de você, né, casal católico, né, que você entenda que quando você assumiu diante do altar de Deus, você assumiu um compromisso com Deus, de gerar filhos para Deus. Numa pregação que eu vi, eu não me lembro qual padre que falou uma vez, acho que foi o padre Paulo Ricardo, que ele falou assim, que quando você morrer, você vai chegar no céu e Deus, né, vai te chamar, né, ali para o seu julgamento particular, e ele vai mostrar assim para você, ó, tá vendo essas cadeirinhas vazias? Aí, foram os filhos que Deus queria te dar, porque Santo Padre Pio já fala isso, né? Então, quando a gente casa, Deus já escolhe a quantidade de filho que Ele quer nos dar. Tá vendo aquela quantidade de espaçozinhos vazios? Foram os filhos que Deus queria te dar e você não quis ter. Então, para você, né, homem, mulher de Deus, você está diante de um homem que não tem dinheiro, não tem bens, não tem nada. Né, como diz, né, São João e São Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, que é o nome de Cristo Jesus. E é isso que nós temos de mais precioso. E é isso que nós queremos ofertar para este mundo. Né? Nós queremos ofertar para este mundo homens e mulheres de Deus, que vale a pena gerar filhos para Deus. Vale a pena. Amém? Amém. Amém. E para a gente dar sequência na Semana Nacional da Família, amanhã, na quinta-feira, nós teremos o terço e adoração pelas famílias. Na sexta-feira, eu e minha casa serviremos ao Senhor com o Padre Crimário através do Instagram, @paz.toral2020. E na sexta-feira, no encerramento da Semana Nacional da Família, teremos a Santa Missa com a bênção das famílias. E nós, da Pastoral Familiar, iremos fazer um sorteio da Sagrada Família, para todos que estiverem presentes lá na Santa Missa. Finalizando o programa de hoje, né, agradecer mais uma vez a presença do diácono Igor, agradecer também ao grupo, o casal de canto, o Fabrício mais a Sabrina, muito obrigado pela presença, nossa família aqui reunida, que o Senhor possa dar a sua bênção final para todos nós e para todos aqueles que estão nos assistindo das suas casas. Amém, então vamos receber a bênção final, que nosso Senhor agora possa ir até você, até sua família, as pessoas que estão enfermos, que passando por algum tipo de dificuldade durante essa pandemia,
também temos a graça, né? Temos que olhar também pelo outro lado, né? Temos muitas mortes, muitas sequelas, mas também com a graça de Deus, muitas pessoas se recuperando, né? Somos o segundo país, se eu não me engano, em maior número de recuperados. Isso é uma graça muito grande. É Deus agindo também, é o poder de Deus podendo agir nessas famílias, nas pessoas, recuperando com a graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, desça sobre nós e sobre você, da sua casa, sobre os enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe e muito obrigado pelo convite. Quando quiser, estou à disposição. Amém. 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 Jesus, Maria e José, Salvai as nossas famílias e aumentai a nossa fé. Que a família comece e termine sabendo onde vai. De que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam as forças que brotam do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Os presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus.